já vai estrear no Campeonato Carioca. Vamos lá. Ele não citou o nome do Corinthians em momento algum. Não tocou, até onde falou do assunto Corinthians. O desafio é espetacular, é maravilhoso, é o maior clube do Brasil, com vários títulos como desafio para conquistar, mas o discurso que serviu para o passado, ele serve para o clube agora. Então, no dia que ele não estiver no Flamengo mais, ou tiver que ser cobrado por alguma coisa, ele vai ter que jogar limpo. Ele tem que falar a real. E aí, não adianta dizer que ninguém entendeu, que não foi isso que falaram. Fala, nação, voltei aí no canal Minha Maior Paixão é Flamengo. Vou mostrar um vídeo aí pra vocês, pra ver que a questão não é o Vitor Pereira só, é o Flamengo também. A mídia paulista nunca vai esquecer o fato de ele vir pro Flamengo. Muitos deles falam, não é o Flamengo, é assim. Tá, eu vou mostrar um trechinho aí do vídeo pra vocês do Futebol 90. Os créditos da Flá TV e do Futebol 90 tá na descrição do vídeo, tá? De onde a gente trouxe conteúdo aí pra vocês, valeu? O assessor de imprensa pegou e já falou e, não vai falar mais nada. Me estranha, né, o Vitor Pereira, porque você lá na Arábia, você bateu de frente com o tradutor da Arábia, né, do time, acho que foi o time da Arábia, eu não sei em qual clube você estava, que ele falou, não, ninguém vai falar o que eu vou falar o que eu penso e tal, e você não teve coragem de responder a profissional que estava ali, que fez a pergunta para você, e a pergunta que era óbvia e que é uma pergunta um pouco mais clara, né, que ela não tem uma ligação com o Flamengo e não foi orquestrada, não foi planejada e nem organizada. Ela perguntou simplesmente porque ela estava fazendo o trabalho dela, e você não teve coragem. A verdade é essa, você não teve coragem, você ficou quieto e já tinha já tudo programado, porque o assessor falou e você não teve a mesma coragem que você teve em peitar o tradutor. Eu só sinto assim uma ponta, é lamentável, é vergonhoso, sabe por quê? Porque assim, nem a palavra Corinthians ele falou. Esse mesmo Corinthians, Vitor Pereira, que te deu a oportunidade para você estar presente no Flamengo hoje, porque se você não estivesse trabalhando no Corinthians, provavelmente você não seria contratado pelo Flamengo. Esse mesmo Corinthians que abriu as portas para você, e a mesma torcida que você não teve coragem de falar, né? Porque quando você fala assim, não, eu não devo nada à minha família. Não, você deve sim. Você deve sim. As pessoas que te trataram bem, as pessoas que te propuseram uma série de coisas boas, te colocaram à disposição uma equipe para trazer a sua sogra, né? Para dar as condições para você poder trabalhar. A verdade é que você não teve coragem, né? De falar até o nome do Corinthians. Então, só por você não ter a coragem de falar o nome do Corinthians, meu clube anterior, o teu clube anterior foi o Corinthians, tenha coragem, fala. Por você não ter coragem de falar isso, eu prefiro nem comentar, porque um homem e um sujeito que faz tem esse tipo de comportamento, não dá para você acreditar nele. Como você falou, o comportamento dele daqui para frente vai ser dessa forma. Quem vai acreditar no Vitor Pereira nesse sentido? Como profissional, ótimo, é bom treinador, mas quem vai acreditar no que ele vai falar? Porque se ele não teve a coragem de falar uma palavra, uma simples palavra, né, um agradecimento, e assim, sinceramente, eu não acredito que o Duílio tenha falado, olha, vai lá, se pronuncia, porque você falou em eventos fora do clube. Ele deu entrevistas fora do clube dizendo exatamente a mesma coisa sobre a família. Não, é minha sogra, não posso, vou ficar, não vou ficar. Assim, é lamentável, porque de um lado, e aí eu tenho que fazer essa comparação, nós temos o Abel Braga, um comportamento exemplar, tem o jeito dele estourado ou não, mas é um comportamento exemplar, errou, peço desculpas, momento da calma. Abel Ferreira. Abel Ferreira, isso, o treinador do... É isso aí, nação, vocês viram aí o vídeo. Antes de comentar, vou pedir de novo, deixa o like, comenta, se inscreva no canal, vai ajudar muito o canal a ganhar engajamento. Galera, vocês viram a fala aí do Alex Tissem e a fala do Zé Elias. Cara, eu não entendo o que passa pela mídia, a cabeça da mídia paulista, porque o cara chegou, deu a versão dele, de tudo como aconteceu, mas parece que a única versão que vale é a do presidente do Corinthians, porque parece que tudo que o Vitor Pereira falou, ele tinha que responder mais umas 3 vezes para o cara entender. Cara, eles não entenderam que ali é um lugar de entrevista coletiva do novo técnico do Flamengo.
O Corinthians foi feita uma pergunta, tudo bem, a forma que ele saiu foi polêmica, mas foi feita uma pergunta direta. O Vitor Pereira esclareceu em cima de toda a polêmica, ele não deixou de falar nada, todas as situações, a data que começou a negociar com o Flamengo, o que aconteceu em relação à sogra dele, o que aconteceu, o que motivou ele a vir para o Flamengo, ele esclareceu tudo. E mesmo assim não foi suficiente, ainda acharam errado a assessoria do Flamengo cortar ali toda a polêmica que vinha acontecendo. Para mim, a assessoria do Flamengo fez certíssimo. É o local de entrevista de coletiva do Flamengo. Não tem que ficar falando de Corinthians, Vitor Pereira com o Corinthians. Aí ele se resolva com o Corinthians. Hoje ele é técnico do Flamengo e ele tem que falar da parte tática e o que ele tem de previsão futura para o Flamengo. Em relação à fala do Zé Elias, cara, eu fico imaginando. Eu acho que o Vitor Pereira foi campeão do mundo com o Corinthians. O Corinthians deu uma estrutura muito boa pro Vitor Pereira, um timaço pro Vitor Pereira. Eu acho que tinha Messi, Cristiano Ronaldo, eu acho que ainda tinha o Tevez jogando em alto nível no Corinthians quando o Vitor Pereira estava lá, porque, como o Zé Elias fala, parece que o Corinthians deu toda estrutura, toda a base para o Vitor Pereira fazer um grande trabalho e ganhar tudo no ano de 2022, porque ele falar que o Vitor Pereira tem que agradecer o Corinthians, agradecer o quê? O Vitor Pereira não era técnico antes de vir para o Corinthians? Eu não entendi. Porque o Zé Elias bate como se o Corinthians tivesse feito muito para a carreira do Vitor Pereira, que se ele tivesse se tornado técnico só depois de ter comandado o Corinthians. Não dá para entender isso. Na verdade, quem tem que agradecer o Vitor Pereira é o Corinthians, porque o Corinthians vem muito mal, ainda está mal financeiramente, vem muito mal das pernas. O Vitor Pereira conseguiu levar na Libertadores, Vitor Pereira conseguiu levar para uma final de Copa do Brasil, conseguiu montar um time, conseguiu ganhar do Boca lá dentro empatar, desclassificar o Boca dentro da Bombonera. E o Vitor Pereira, que tem que agradecer o Corinthians, agradecer porque antes do Corinthians o Vitor Pereira não era técnico, não era reconhecido, não tinha feito bons trabalhos. Eu não sei o que passa na cabeça da mídia paulista, parece que só os times paulistas são os bambambãs e só existe o time paulista. Tudo bem, eu entendo o Zé Elias ser corintiano, mas ele como comentarista foi muito mal. O Corinthians não fez nada demais para a vida do Vitor Pereira. Tudo bem que o Vitor Pereira não ganhou nada, até porque tinham times muito fortes. Mas se fosse, por exemplo, o ano de 2021, o Corinthians não tinha chegado, com o Silvinho, por exemplo, o Corinthians não tinha chegado nem na Libertadores, porque você tinha times melhores e jogando melhor do que o Corinthians no campeonato. O Corinthians se manteve lá em cima muito por conta da qualidade técnica do Vitor Pereira. Porque tem jogadores muito bons, só que são jogadores muito velhos e que não conseguiria chegar como não estava conseguindo. Então eu não consigo entender essa parte do Zé Elias falar que o Vitor Pereira tem que agradecer o Corinthians, o Vitor Pereira não tem gratidão ao Corinthians. Mas eu não entendi o porquê. O Vitor Pereira dependia só do Corinthians. O Corinthians que implorou, tentou e trouxe o Vitor Pereira, e o Vitor Pereira não queria nem vir. Então não me cabe na cabeça essa doideira da mídia paulista achar que o Vitor Pereira deve ao Corinthians. O Vitor Pereira não deve nada, nem ao Corinthians. Aí eu digo, se o Vitor Pereira não conseguir performar com esse time do Flamengo, não ganhar um grande título, pelo menos um grande título dos 5 disputados esse ano, aí sim ele deve ao Flamengo, porque o Flamengo tem estrutura, o Flamengo tem elenco, o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem base. Então aí sim o Flamengo vai oferecer todas as condições de trabalho para ele fazer um grande trabalho. Ao Corinthians eu acho que o Vitor Pereira não deve nada, até porque quando ele chegou, pegou uma casa totalmente bagunçada e conseguiu arrumar um time que quase ninguém acreditava mais. Valeu, galera. Esse é o ponto de vista em relação a lamentável declarações dele, do Léo Bertozzi, do Alex Tseng, que acham que o Vitor Pereira deve ao Corinthians, que não teve gratidão com o Corinthians. Ele é um profissional, onde acabou o seu contrato e ele foi contratado por outro clube. Tudo bem que ele não conduziu da melhor forma, assim como o Flamengo não conduziu em relação ao Dorival Júnior, mas para mim o Vitor Pereira não deve nada ao Corinthians e vice-versa. O Corinthians também não deve muita coisa ao Vitor Pereira não, apesar de ele ter arrumado a casa, ele não tem bons números, mas não vejo essa relação de que o Vitor Pereira só é grande depois de passar do Corinthians. Gente, isso por um treinador europeu que treinou Porto, Fenerbahçe, outros times,
jogou Liga dos Campeões, vem de um mercado muito mais competitivo. Isso não passa pela minha cabeça. Valeu, rapaziada, mais um vídeo aí do canal. Mais uma vez, deixa o like, galera. Deixa o like aí pra gente se engajar mais aí, aparecer quando formos pesquisar, se alguém pesquisar Flamengo, apareça nosso vídeo aí pra gente ganhar engajamento. Valeu?